Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje chegamos, graças a Deus, à sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 26 de maio do ano 2023. Sexta-feira, 26 de maio do ano 2023, e nós estamos aqui começando a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, onde nosso principal propósito é trazer uma palavra de Deus para cada um de vocês nesta manhã. É compartilhar uma palavra diretamente do trono de Deus, diretamente do Senhor Deus Todo-Poderoso, do coração de Deus para os nossos corações. Estamos aqui nesta manhã com esse propósito, na página do Ministério Vindos do Pai. Ministério Vindos do Pai, o principal objetivo, como falamos todos os dias, é a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, chegando através destas transmissões a diferentes nações latino-americanas, assim como também algumas na Europa. Então estamos levando, e não podemos deixar de falar, em Moçambique, onde ali temos um trabalho, onde está ali ao frente nosso irmão Benjamin Antônio, com o Ministério Vindos do Pai. Então, para todos vocês que nos seguem, que curtem, que compartilham esta transmissão, nosso muito obrigado. É muito importante que você possa compartilhar estas transmissões com seus amigos, com seus familiares. Assim você está nos ajudando a alcançar outras almas. Pois, por algumas vezes, nós temos nossa conta de Facebook restringida e não podemos compartilhar como nós desejaríamos de compartilhar nos diferentes grupos evangélicos que nós seguimos e que nós acompanhamos. Então, se você ama a obra de Deus, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp, e somos gratos a Deus e a você por fazer isso. Sou o pastor Juan Teixeira e vamos então à palavra de Deus. Nestes dias nós estamos falando sobre os heróis da fé. Ontem, quinta-feira, nós não tivemos nossa programação porque estava com alguns problemas nas cordas vocais, então não podemos fazer a nossa programação. Mas hoje já estamos bem, graças a Deus, e vamos continuar em frente com a palavra do Senhor. Nós estamos falando nesse dia dos exemplos de fé, dos heróis da fé, do capítulo número 11 da Epístola aos Hebreus, onde estes homens e mulheres de fé, nossos antepassados, seus nomes ficaram registrados nas Sagradas Escrituras para nós seguir o seu exemplo de fé. Claro está que nem todos eles foram perfeitos nos seus caminhos, porque todos nós temos os nossos defeitos e temos também as nossas virtudes. Porém, isso não impediu de que, quando cometiam erros, pedirem perdão ao Senhor e ter a sua vida restituída. É uma coisa que nós temos também hoje. Hoje mais que antes. Hoje nós somos mais que privilegiados que os nossos antepassados. Hoje nós temos um livre acesso ao trono de Deus, à presença de Deus, ali onde Ele está entronizado entre os querubins e os serafins. Nós podemos entrar no lugar santo dos santos quantas vezes nós quiser, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pois o dia que Ele morreu ali na cruz, veio aquele grande terremoto sobre Jerusalém, alguns mortos ressuscitaram e caminharam pelas ruas de Jerusalém, e o véu do templo se rasgou de cima para baixo.
deixando assim então um livre acesso ao lugar santo dos santos. O sacerdote do Antigo Testamento, ele poderia entrar uma vez ao ano na presença do Senhor, ali no lugar santo dos santos. Para nós está permitido entrar na presença do Senhor, no lugar santo dos santos, quantas vezes nós quiser, através do sangue do Cordeiro imolado na cruz. Claro está que podemos chegar até a presença de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando falo de entrar na presença do Senhor, nós podemos estar sempre na presença do Senhor. Às vezes as pessoas falam e dizem, eu vou entrar na presença do Senhor, como então tu saiu. Nós entramos agora na presença do Senhor e o único que vai tirar a presença do Senhor das nossas vidas é o meu próprio eu, meu próprio pecado não confessado ao Senhor. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, pois temos um advogado que intercede por nós perante o Senhor Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E na quarta-feira nós ficamos em Noé, que é o terceiro grande herói da fé. Fizemos ali alguma pequena introdução, mas hoje vamos ir mais a fundo para falar de Noé. A palavra de Deus diz, onde deixa registrado, no versículo número 7 do capítulo número 11 de Hebreus, diz que pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus, respeito das coisas que ainda não se viam, convenceu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esse é Noé. E para isto nós voltamos no tempo, vamos até o Gênesis, no capítulo número 7. Agora já estamos praticamente no dilúvio. Capítulo número 6 começa a falar de quem era Noé. Começa Deus a falar, a palavra de Deus começa a falar sobre a situação do homem na época de Noé. A situação do homem na época de Noé, ela era caótica. A situação do homem na época de Noé era desastrosamente feia diante da presença de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 24, no verso número 38, ele vai dizer o seguinte, que no fim dos tempos, o arrebatamento da igreja vai acontecer como nos dias de Noé. Então, é um alerta que nós temos, deixa eu silenciar aqui, aí tá. É um alerta que nós temos da palavra de Deus, da própria boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, quando em Mateus 24, essa grande pregação, esse discurso, esse sermão que ele deu para os seus discípulos, explicando o fim dos tempos, ele diz que ia ser como nos dias de Noé. E nós estamos vivendo estes dias hoje, e vamos ver por que através da palavra de Deus. No capítulo número 7, diz que Noé já tinha feito a arca, e vem a ordem do Senhor a Noé. E o Senhor disse a Noé, vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Imagina, toda uma geração, toda a população mundial da época. O único justo que Deus encontrou foi Noé. E como consequência disto, ele e sua família iriam ser salvos do dilúvio. Nós podemos dizer que até aqui, Noé era um exemplo como pai, como sacerdote do lar, como deve de ser. A palavra de Deus, ela nos ensina de que nós somos, os homens, são os sacerdotes do lar.
os responsáveis por a parte espiritual do lar. Vamos entender isto de outra forma. Quando Deus criou Adão, depois ele criou Eva. E Deus disse: deixará o homem, seu pai, sua mãe, sua casa, se unirá à sua mulher e será uma só carne. Isto falou Deus lá no passado para Adão e Eva. Então, de Adão começou a surgir as primeiras pessoas, as primeiras famílias que povoaram a terra. Agora, o casamento é algo instituído por Deus. Deus instituiu a união de um homem com uma mulher. Isso está tipificando, está mostrando, é algo muito importante que nós não podemos deixar passar por alto nenhum momento. Não podemos deixar de falar sobre isto, porque muitos, na realidade, o mundo não sabe o que é um casamento, o que é um verdadeiro amor. O amor de Deus é algo tão grande, é um amor ágape, um amor puro, um amor sem interesse algum, que está disposto a dar sem receber absolutamente nada. Sabe, Deus entregou o seu Filho porque Ele amou ao mundo. De tal maneira, Deus entregou o seu Filho unigênito para salvar o mundo, por amor ao mundo. Jesus Cristo, quando Ele foi levado para os céus, em Atos capítulo número 1, logo surge a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ali mesmo em Jerusalém. A igreja surgiu em Jerusalém e não em Roma. Ela começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo e encheu aqueles 120 que estavam ali reunidos no aposento alto em Jerusalém, e ali começa então a igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia, Carla, na cidade de Gramado. Que Deus venha abençoá-la poderosamente, a ela e a toda a sua família, Luciano, Luciana, Victor Emanuel. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. E o casamento é nada mais nem nada menos que uma simbologia do amor de Cristo por a igreja. Agora Jesus está dizendo em Mateus 24:38, que como nos dias de Noé, seria então os tempos do fim. Hoje, a instituição chamada matrimônio praticamente tem uma campanha massiva, agressiva, cruel, para que isto não venha a acontecer mais. Hoje se fala muito em união livre, se fala em tantas coisas hoje. Isso, lamentavelmente, tenho que dizê-lo, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Deus instituiu o casamento. Agora, a maldade do homem era tanta no passado, nos dias de Noé, que Deus vem comparar com o tempo do fim também, que a maldade seria tanta como nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Os filhos de Deus estavam detrás, os filhos dos homens estavam detrás das filhas de Deus. É o que nos diz a palavra de Deus e vice-versa. Então, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram lindas, eram formosas. Isto aqui dos filhos de Deus tem muitas teorias que falam ali que eles poderiam ser anjos que se uniram a mulheres, e dessas mulheres surgiram os gigantes, conhecidos como os Nefilim. Outra teoria estamos falando de teorias, não estamos dando certeza de que isso tenha sido assim. Outras dizem que são os da linha de Enoque.
a descendência de Enoque, porque nós vimos que Enoque foi um homem que caminhou com Deus e foi o primeiro a ser arrebatado e levado para os céus, vivo. Enoque, então, teve seu corpo transformado, foi arrebatado e foi para os céus e não alcançou a morte, devido à fé que ele tinha no Senhor. A palavra de Deus diz, andou Enoque com Deus e foi levado para o céu. Então, alguns dizem que é dessa linha de Enoque, os filhos de Deus, que se desviaram e foram detrás das filhas de Deus, das filhas dos homens, perdão. Buscaram mulheres pecadoras, mulheres que até acreditavam em outros deuses. Enfim, não sabemos da realidade qual dos dois seria a verdade. Não podemos definir uma coisa como verdade. Que existia gigantes, claro que existia gigantes. Agora, se surgiram dessa união, por lo menos eu me declaro que ignoro isso, porque não tenho uma prova, poderíamos dizer, substancial de que isso realmente tenha acontecido. Então, vamos lá continuar na palavra de Deus. Então, os filhos de Deus começaram com as filhas dos homens. Quer dizer que houve uma mistura. Houve uma mistura que não deveria de existir jamais. Essa mistura gerou então a ira de Deus sobre a humanidade. Porque a humanidade começou a corromper-se. A humanidade começou a corromper-se e a maldade dos homens, diz a palavra do Senhor, começou a aumentar. Hoje, quanto vale uma vida, se nós perguntar? Uma vida pode valer o preço de um celular, do mais barato que você possa imaginar. Começou então a maldade a avançar. E Jesus vai falar em Mateus 24, 38, vai citar os dias de Noé. Quando Jesus está citando os dias de Noé, ele está carimbando a veracidade da história bíblica. Ele está dando a veracidade da história bíblica. Ele está dizendo que Noé existiu. Ele está dizendo que o mundo foi destruído por um dilúvio. Benjamin, bom dia, que Deus abençoe a tua vida. Ele está dizendo que existiu sim tal maldade como nos dias de hoje. Ou ainda, uma maldade pior que dos dias de hoje. Ele dá bom dia na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus venha abençoar poderosamente sua vida, a ti e a toda a tua família. A mesma maldade que existia no tempo de Noé que existe hoje. A mesma imoralidade que existia no tempo de Noé existe também hoje. Os homens se corromperam, as mulheres se corromperam. O pensamento do ser humano era de contínua maldade. Chegou isto a tal grau que Deus diz: me arrependo de ter criado ao homem. Vamos então destruir todo ser vivente da face da terra. Vamos acabar com a terra. Esse foi o pensamento de Deus. Mas eis que aqui ele encontra um homem que é justo, que é íntegro e que é temente a Deus. Este é Noé. Assim como também quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra. Ali pela intercessão, pela oração de Abrão, é salvo Ló e suas filhas. Sua esposa duvida, olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Pela intercessão, pela oração de Abrão. Agora, ali então, Noé constrói a arca e vem a ordem de Deus. Durante esse período da construção da arca, que foi mais de 100 anos, colocando tabuinha por tabuinha, armando, fazendo aquela arca, as pessoas que ali estavam, elas tiveram a oportunidade
do arrependimento. Elas poderiam ter ouvido a Noé. Elas poderiam ter, sim, ouvido a Noé. Aquilo que Noé estava falando, aquilo que Noé estava dizendo. Porque perguntariam para ele, logicamente, porque o ser humano tem isso dentro de si, a curiosidade por saber o que está acontecendo, o que há de acontecer. Lhe perguntariam a Noé por que razão ele estava construindo uma arca. E Noé deve ter avisado a toda aquela população que um grande dilúvio vinha sobre a face da terra e que todo ser vivente ia morrer debaixo das águas, iam perecerem afogados. Aquelas pessoas não acreditaram na palavra de Noé, como não estão acreditando hoje, e muitos estão dentro das igrejas e não estão acreditando e estão duvidando de que a vinda do Senhor é iminente, de que num momento ou outro, o Senhor há de voltar para a sua igreja. Isso é algo que nós não podemos ignorar, é algo que nós não devemos deixar passar, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de alertar, principalmente a igreja do Senhor, que está vivendo tempos de apostasia, onde os filhos de Deus já não adoram mais a Deus como deveriam de adorá-lo. É o mesmo que aconteceu nos dias de Noé. O mesmo que aconteceu nos dias de Noé. Poderíamos dizer que hoje os filhos de Deus estão indo detrás das filhas dos homens. Estão deixando a linhagem santa, sacerdotal, para contaminar-se com aquilo que o mundo está oferecendo. Isso nós estamos vendo a diário. Estamos vendo a diário. Diariamente estamos vendo estas coisas, aberrações com a palavra de Deus, heresias que são pregadas nos púlpitos, chamando-se de igrejas evangélicas. Meu amigo, meu irmão, leia a palavra de Deus para não ser enganado. Hoje estamos vivendo um tempo onde os crentes não estão se interessando por lerem a palavra de Deus. Não estão se importando por lerem a palavra do Senhor. Aquilo que eles ouvem de trás de um púlpito, eles dão como uma verdade absoluta. Porque é um doutor em teologia, porque é um PhD em teologia, porque é isto, porque é aquilo. Mas não estão ouvindo o verdadeiro evangelho. Estão dando mais importância aos títulos. Ah, foi um missionário, uma missionária que falou. Ah, mas aquele outro é pastor, o outro é apóstolo, o outro é presbítero, o outro é reverendo. E aí vamos então colocando títulos nas pessoas e dependendo do título é o que vai dar mais credibilidade. E estão ensinando heresias desde o púlpito da igreja do Senhor. Eu vou citar duas heresias para você nesta manhã. Uma delas é num país de Centro-América, que um pastor está injetando nos fiéis o sêmen ungido. Outra heresia aqui no Brasil. Tem um cidadão aí que está pregando sobre ali quando Jesus chegou em Samaria, que estava no posto em João, capítulo número 4, com o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele diz que quando ela pediu água, quando ele ofereceu água viva para a mulher samaritana, isso era nada menos nem nada mais que seu próprio sêmen. Heresia. E essa congregação ou reunião de pessoas, talvez ali tem pessoas bem intencionadas, que estão com o coração disposto a terem um encontro real e verdadeiro com Deus, mas estão sendo enganadas por apóstatas, hereges do nosso século. Isto foi profetizado pelo Senhor. Ele disse que seria como nos dias de Noé,
Isto nós estamos vivendo hoje, estamos enxergando, estamos vendo diante de nossos olhos o que está acontecendo. E a igreja permanece quieta, uma parte dela. Porque tem uma igreja do reino e tem a igreja sem reino. Uma igreja que é denominacional, que eles colocam mais sua fé, sua crença na denominação que na própria igreja. Isso faz separação também. Isso traz desunião no povo de Deus. Sabe, Jesus, na oração sacerdotal de de João 17, ele vai orar, ele vai dizer, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Mas nós causamos divisão. Nós causamos divisão por questões doutrinárias, costumes que não levam a lugar nenhum, que a roupa não vai definir a tua santidade. Claro que temos que vestir-nos com decência, mas a tua roupa não vai te levar para o céu. A tua roupa não vai definir a tua santidade. O teu costume de usar barba ou não usar barba não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o Senhor Jesus Cristo, a graça, a dádiva de Deus que deve de estar sobre a tua vida. Estamos vivendo os dias de Noé? Estamos, claro que sim. Tanto na igreja como fora da igreja, se está vivendo os dias de Noé. Hoje não é estranho ver de que pastores trocam sua esposa por uma mais nova. Isso é algo notório e estamos vendo praticamente todos os dias. E continuam seu ministério e falando em línguas e pregando como se nada tivesse acontecido. Então, estamos vivendo os dias de Noé? Claro que sim. Claro que estamos vivendo os dias de Noé. O que aconteceu com Noé? Quando Deus ordenou que Noé entrasse, ele e toda a sua casa na arca, já tinha começado a chover. Deus fechou a porta para o lado de fora. Aqueles que não acreditaram nele vieram bater na porta, mas Noé não pôde abrir. Talvez até chorou lá dentro. Se lamentou por seus amigos, seus conhecidos, que iam perecerem, que iam morrerem. Porém, não pôde abrir porque Deus fechou a porta pelo lado de fora. E porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Meu amigo, meu irmão, de um momento a outro, a igreja do Senhor será levada para os céus. Será levada para os céus. Como está teu coração? Como está a tua vida? Se o arrebatamento fosse agora, serias arrebatado? Eu seria arrebatado? Vamos nós fazer essa pergunta nesta manhã. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nos dê sabedoria para que nós possamos viver em santidade, em comunhão com Deus. Pai eterno e Deus do céu, nesta manhã, Senhor, eu quero louvar-te, quero glorificar o teu nome, meu Deus. Quero agradecer-te, meu Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade para nossas vidas, Pai. Senhor, abençoa cada um dos nossos seguidores, que tu venha, Senhor Deus, alcançá-los com teu Santo Espírito, meu Pai, e que neste final de semana, ó Deus, seja um final de semana abençoado para a vida deles, que eles possam, Senhor Deus, estar em comunhão com a sua família, com a tua igreja, que não venham deixar de congregar como alguns têm por costume, meu Pai. Senhor, abençoa nossos jovens, abençoa as crianças, os adolescentes, guarda-os e livra-os de todo mal, meu Deus. Ao trabalhador, meu Pai, que com dedicação está, Senhor Deus, efetuando o seu trabalho como se fosse para Ti, ó meu Pai, com excelência, com dedicação, com responsabilidade, ó Senhor. Abençoa-o e livra-o de todo acidente, de todo homem e de toda mulher perverso. Aqueles que estão nos seus lares, que Tua graça esteja sobre eles. Aqueles que estão enfermos, que agora, neste momento, através de uma unção de cura que vai alcançar a sua vida agora, vai se levantar do leito de enfermidade curado no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.
Seja livre de todas as amarras, ataduras do inimigo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, não deixe de compartilhar esta live. Seus amigos, seus familiares, compartilhe, faça a obra de Deus. Nós encontramos segunda-feira, se Deus assim o permitir, a partir das 7 horas da manhã, aqui no Ministério Vindos do Pai, com o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.